descobrir o mistério do Deus encarnado, você não consegue enxergar isso com clareza. O pastor disse: o mistério do Deus encarnado. A Bíblia diz em Deuteronômio 10:17 que Yod-Rei-Vav-Rei é Deus dos deuses. C. Yod-Rei-Vav-Rei é Deus dos deuses. É óbvio que abaixo dele existem outros deuses. Veja 1 Coríntios 8:5 e 6, que diz que há muitos deuses e muitos senhores nos céus e na terra. E João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, um unigênito, único gerado do Pai. Qual o mistério que há aí? Quando Paulo disse que anunciava que Jesus era um mistério de Deus, ele disse isso para os judeus que não colocavam em prática o que o Velho Testamento ensinava, como era o caso dos fariseus, que sabiam que a profecia do Velho Testamento ensinava que viria um profeta semelhante a Moisés, que se tratava de Jesus, o Messias ou Cristo, e que todos deveriam ouvi-lo, e quem não o ouvisse, teria de prestar contas a Yod-Rei-Vav-Rei. Veja Deuteronômio 18 e 19. E o fato de Jesus ser Deus encarnado, conforme João 1,14 nos mostra, prova que Jesus não pode ser Yod-Rei-Vav-Rei. Pois Yod-Rei-Vav-Rei era Espírito, e Jesus disse em João 4:23 e 24, que seu Pai é Espírito e não tem carne nem ossos. Veja Lucas 24:39. Mas Jesus teve carne e teve ossos. Mistério é uma coisa desconhecida, porém, este fato é bíblico e conhecido para quem estuda a Bíblia, portanto não é mistério. Se está revelado no versículo 14 que Deus foi encarnado, e Deuteronômio 10:17 diz que Yod-Rei-Vav-Rei é Deus dos deuses, então não há mistério, e no versículo 18, diz que Jesus é Theos Monogenes, um Deus gerado. Ora, se Deus foi gerado, ele precisou que outro Deus o gerasse, certo? O Filho que era um destes deuses foi gerado pelo Pai. Será que o Filho nasceu sozinho sem precisar do Pai? É óbvio que não. E onde diz na Bíblia que o Deus Yod-Rei-Vav-Rei foi gerado por outro Deus? Não diz. Isso é uma coisa escondida que não nos pertence, só pertence a Yod-Rei-Vav-Rei, conforme Deuteronômio 29:29. Se o pai gera um filho, significa que o filho precisou do pai para existir. Mas onde diz que Yod-Rei-Vav-Rei precisou de outro Deus para existir? A Bíblia não diz, e nós não devemos especular. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas escondidas pertencem a Yod-Rei-Vav-Rei. E as coisas reveladas ele revelou para seu povo. E as pessoas viram Jesus, comeram com Jesus, tocaram em Jesus, mas, veja João 1:18, que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o Deus gerado, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Portanto, o texto está mostrando que outro Deus nasceu com carne aqui na terra. Qual o problema? Qual o mistério, se a Bíblia já revelou sobre o Deus encarnado, que era Jesus? Vejamos o que Jesus disse em João 4:23-24. Deus é Espírito. E em Lucas 24:39, Jesus disse que um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Portanto, Jesus não poderia ser o mesmo Yod-Rei-Vav-Rei, pois Yod-Rei-Vav-Rei, o pai de Jesus, nunca teve carne pois é espírito. Isto está em João 4:23-24.
Veja 1 Coríntios 8, 5, 6, onde Paulo explica que o Deus verdadeiro é um só, o Pai. Aquele que Jesus disse em João 14, 28, que era maior do que ele. O Pai é maior do que eu. João 14, 28. Portanto, não há nenhuma igualdade entre as pessoas do Pai e do Filho no contexto do Evangelho ou Novo Testamento. Jesus é um Deus menor, em harmonia com Deuteronômio 10, 17, que menciona que Yod-Re-Vav-Re é Deus dos deuses. Obviamente, Jesus está incluso neste contexto, pois Jesus é um Deus, muito embora modesto, nunca quis aparecer como Deus. Aliás, o próprio Satanás é chamado de Theos, com letra maiúscula, nos manuscritos gregos unciais. Só que em 2 Coríntios 4, 4, colocaram Deus com letra minúscula para ele. Quando Paulo disse que anunciava que Jesus era um mistério de Deus, ele disse isso para os judeus que não colocavam em prática o que o Velho Testamento ensinava, como era o caso dos fariseus, que sabiam que a profecia do Velho Testamento ensinava que viria um profeta semelhante a Moisés, que se tratava de Jesus, o Messias ou Cristo, e que todos deveriam ouvi-lo, e quem não o ouvisse, teria de prestar contas a Yod-Re-Vav-Re. Veja Deuteronômio 18, 18 e 19. E o fato de Jesus ser Deus encarnado, conforme João 1, 14 nos mostra, prova que Jesus não pode ser Yod-Re-Vav-Re. Pois Yod-Re-Vav-Re era Espírito, e Jesus disse em João 4, 23 e 24, que seu Pai é Espírito e não tem carne nem ossos. Veja Lucas 24, 39. Mas Jesus teve carne e teve ossos. E não se esqueça que o Deus verdadeiro é um só, o Pai, conforme 1 aos Coríntios 8, 6. Então, como fica João 17, 1 a 5, onde Jesus disse, olhando para o céu em direção ao seu Pai, no céu, que seu Pai era o único Deus verdadeiro, e Jesus também é Deus, então como é que fica? Então Jesus era mau? Pois se Jesus disse que bom era um só Deus, então Jesus era mau? Não. De modo similar, para Jesus o seu Pai era o único Deus verdadeiro. E quando Jesus morreu, Jesus precisou que este Deus o ressuscitasse. Veja Atos 2, 32. Pergunta: Deus pode morrer? Abacuque 1, 12, diz que não. E agora? Jesus morreu. E precisou de Deus para ressuscitá-lo. Sim, aquele Deus que Jesus falou que só ele era bom. Foi este Deus que ressuscitou Jesus. Este Deus era Yod-Re-Vav-Re, o único Deus verdadeiro, que era o Pai de Jesus Cristo.